Eu já falei de Drake e Josh, Power Rangers, mas hoje eu resolvi que eu não ia falar de um programa ou um desenho específico. Eu quis falar de um canal inteiro, a Cartoon Network, porque olha, eu não sabia que a Cartoon Network, um canal que devia ser pra criança, tinha tanta bizarrice assim. E pra começar eu queria falar de uma Lost Media, que olha, essa aqui é Lost Media mesmo, viu? Porque praticamente não existe nada do negócio. Não tem nenhuma matéria falando sobre e eu não sabia que uma coisa dessa podia acontecer com um estúdio gigante tipo a Cartoon Network. O nome dessa Lost Media é Project Gilroy e eu não sei exatamente como que eu cheguei nisso aqui, porque faz um tempo que esse roteiro tá escrito e eu acho que eu tava procurando sobre outro vídeo antigo e do nada esse nome esquisito aí apareceu. E sério, até hoje eu não sei exatamente o que era pra ser esse projeto. Se tu jogar no Google Project Gilroy Cartoon Network, tu vai cair nesse blog aqui. Esse blog é de um artista chamado Shannon Tindall e ele é o criador desse projeto. Ele criou um episódio piloto com esse nome e ele apresentou lá pra Cartoon Network em 2007. Tem até um pôster promocional dizendo que o episódio piloto demorou uns 3 anos e meio pra ficar pronto e ia ser exibido numa reunião interna no estúdio exatamente no dia 24 de agosto, às 2h30 da tarde. Bem específico, né? Só que o mistério é que ninguém sabe direito do que se tratava. É sério, tem umas imagens lá do piloto, tem uns concept arts bem estilosos, eu até curti de verdade. Tem os personagens, tem umas paisagens lá meio estilo interior dos Estados Unidos, mas é só isso, não tem nada além disso. Não tem nenhum resumo, nenhuma sinopse, vídeo, nada. O pouco que a gente ainda sabe é de uns comentários soltos de umas pessoas que trabalharam no projeto e pelo visto era algo interno mesmo, que foi apresentado pra Cartoon, mas acabou engavetado. E o mais foda é que tudo que existe sobre esse projeto só tá nesse blog do criador. Se um dia ele resolver apagar tudo, o projeto some do planeta, vai virar uma Lost Media impossível mesmo. E o mais estranho é que esse episódio piloto nunca apareceu em propaganda, ele nem chegou a ser anunciado oficialmente, foi literalmente uma ideia que nasceu, chegou a virar quase algo, mas morreu no rascunho. E o pior de tudo é que a arte é realmente boa, viu? Tinha potencial. Eu fico imaginando o que levou a Cartoon Network a engavetar tudo, porque eles inclusive chegaram a registrar o nome de Project Gilroy, mas ninguém sabe ainda se existe algum material guardado ou se eles se importariam se alguém resolvesse divulgar isso, se bem que agora não existe mais Cartoon Network, né? Então eu não sei se seria um problema. Tem até uns nomes lá que estão ligados ao projeto que a galera encontrou pela net, mas sinceramente essa é uma das mídias perdidas que merecia aparecer de novo, ou pelo menos ela merecia ser mais discutida, porque eu não vi muita gente falando sobre isso, tá? E, inclusive aqui no Brasil eu não vi ninguém. Nanka, por favor, faz um vídeo mais detalhado sobre isso. Porra, eu tô te dando conteúdo de graça. Tipo, eu queria saber se por algum acaso o pessoal lá da Lost Media Week, se eles resolvessem ir atrás, será que eles iam conseguir recuperar alguma coisa dessa Lost Media? Será que eles iam conseguir recuperar alguma imagem nova, algum vídeo, sei lá? Mas não é só de Lost Media que a gente vai falar aqui não, tá? Porque tem um episódio que, inclusive, eu acho que se tu procurar ele um pouquinho, tu encontra. Era um episódio do Disque M pra Macaco. Esse aqui é antigão, viu? Pra quem não tá ligado, Disque M pra Macaco era um quadro que passava entre os episódios do Laboratório de Dexter. Isso aqui foi antes de eu nascer, lá pros anos 2000. E o motivo que eu vou falar pra ele ter sido banido, pô, eu vou te falar, viu, que motivo de merda. O episódio proibidão em questão se chamava Churrasco. A história, pra falar a verdade, começa bem tranquila. Os amigos do macaco estão preparando uma festa surpresa pra ele, só que no meio dessa comemoração aparece um vilão chamado Silver Spooner, que é tipo um cara prateado que fica voando numa colher. E aí ele vai lá e rouba os ingredientes da festa. Basicamente ele quis sabotar o churrasco roubando molho. Só que na real é que ele tava a serviço de um outro vilão que era maior, o Barbecue, que era um alienzão que queria devorar a Terra. Só que esse não foi o motivo para a proibição. O motivo real desse episódio ter sido banido foi a Marvel. Por algum acaso, ela viu esse episódio e ficou puta, porque segundo eles, esse tal do Silver Spooner era uma cópia descarada e ainda por cima ofensiva do surfista prateado. Porque assim, esse Silver Spooner, ele era cheio de uns estereótipos bem forçados e um jeitinho como se ele fosse do Vale. E o resultado dessa brincadeira foi um processinho na porta da Cartoon Network e eles tendo que tirar o episódio do ar na mesma hora. Desde esse dia, esse episódio nunca mais foi exibido na TV. Ele virou meio que uma Lost Media, só que só na Cartoon Network, tá? Porque se tu pesquisar aí rapidinho tu acha. Mas olha, eu vou te dizer, viu, que motivo de merda pra esse processo. Porque, pô, se tu for levar em consideração isso, se todo personagem que for criado tiver o mínimo de semelhança com outro personagem, um monte de gente vai tomar processo. O próprio The Boys, por exemplo, é claramente feito pra ser uma sátira dos super-heróis da Marvel. Não era nem pra eles existirem se fosse assim, porque, meu Deus, como The Boys pega pesado com a Marvel, não tá escrito, viado. Mas comenta aí rapidinho, tu acha que isso aqui se parece com isso aqui? Não sei não sei. Talvez eu tô sendo meio fanboy da Cartoon também, talvez. Agora, teve um tempo atrás que, inclusive, eu fiz um iceberg sobre a Cartoon Network e eu mencionei uma vez que 2 brasileiros que não tinha muito o que fazer invadiram o site oficial da Cartoon e ficaram botando umas coisas que não era muito infantil. Só que o que eu vou falar agora foi a Cartoon se vingando desse dia. Só que ela não fez isso com esses 2 brasileiros, obviamente. Eles descontaram tudo na Nickelodeon.
Nickelodeon. E, cara, não dá. Eu amo isso aqui que eles fizeram, cara. Não dá. Isso aqui é coisa de gênio. Todo mundo já sabe como que a Cartoon Network e a Nickelodeon sempre foram, tipo, Corinthians e Palmeiras, Marvel e DC, PlayStation e Xbox, iPhone e Samsung. Era uma treta silenciosa que nenhum tacava merda no outro? Era, mas todo mundo sabia que era real. Até porque eles disputavam pelo mesmo público, que era um público ali mais infantil, a molecada que era ligada em desenho. Com o passar dos anos, as duas foram testando de tudo. Animação, live action, programa esquisito pra ver o que bombava mais. Só que teve uma época que eles realmente se cutucavam na TV sem medo nenhum. Hoje em dia parece impossível tu ver uma marca metendo a porrada em outra marca em plena televisão e isso não acabar em merda. A Nickelodeon, por exemplo, chegou a lançar um comercial mostrando os próprios desenhos deles, só que tirando uma onda com o estilo da Cartoon. Eles não chegaram a falar exatamente o nome da Cartoon, mas porra, a referência que eles usaram era tão óbvia quanto alguém falar a palavra Skinwalker e tu não pensar no Psyne. Inclusive, vocês viram o último vídeo dele? Caralho, nem parece que é uma cópia do Psyne, né? Porra, enfim. A Cartoon acabou respondendo essa catucada da Nickelodeon com um doidão no olho. Eles simplesmente compraram um espaço publicitário dentro da Nickelodeon. Exatamente, a Cartoon Network apareceu dentro da programação da Nickelodeon com um comercial próprio, animado, dublado, todo bonitinho, como se fossem os personagens da Cartoon que estivessem no lugar errado. Eu tipo, opa, que é isso aqui? Não era pra gente estar aqui não, viu? Mas já que a gente tá aqui, bora lembrar que hoje tem programa novo lá na Cartoon Network. E moleque, foi tão bem feito que parecia um episódio especial, tipo uma collab. E o mais foda disso é que a Nickelodeon nem percebeu que porra foi aquela. Eles não notaram o que eles tinham acabado de fazer. E eu não consigo nem imaginar como que uma porra dessa pode ser possível. Como é que uma emissora não percebe que tá divulgando outra emissora? Vai ver o valor que eles cobram pela publicidade é tão alto que eles nem olham qual é o vídeo que eles vão receber pra passar no intervalo. Talvez eles pensem que é um valor alto demais pra alguém mandar algum vídeo comprometedor e eles nem se dão o trabalho de analisar antes. Ou então eles estavam preocupados demais com Dan Schneider, esse canalha. Mas hoje em dia a vibe das duas emissoras é outra. A Cartoon fechou as portas e a Nick virou basicamente o lado das crianças menores. E também não tem como eu fazer um vídeo de bizarrices da Cartoon e não mencionar o episódio mais bizarro do incrível mundo de Gumball. Talvez não seja o mais bizarro, mas com certeza é um dos mais. Esse episódio se chama Os Fantoches e ele é todo baseado em Don't Hug Me, I'm Scared. E quando eu descobri ele através de um inscrito lá na comunidade do canal, eu já pensei logo, não, isso aqui é só fanservice da Cartoon tentando surfar na onda do Don't Hug Me. E caralho, como eu me arrependo de ter pensado isso. A história começa com o Gumball e o Darwin fuçando umas tralhas no sótão e trocando umas ideias lá sobre crescer e desapegar dos brinquedos antigos. O Gumball tá tipo, porra, mas se a gente nem brinca mais com os brinquedos, pra que a gente vai ficar mantendo eles? Vamos jogar essas porra fora. E o Darwin tá mais emotivo, falando que ele ama os brinquedos, mesmo que eles fiquem parados, e que nenhuma outra criança vai cuidar deles como ele. Entre essas tranqueiras, eles acham uma caixa com 3 fantoches, o Greg, o Frank e o Hector. E a partir daqui, aí que a história começa a desenrolar. O Gumball convence o Darwin a jogar os fantoches fora, só que o Darwin mente, ele não joga nada. E aí vem a parte foda, é que os fantoches são vivos, eles não precisam de ninguém pra controlar eles. Quer dizer, na verdade eles precisam de alguém pra controlar eles com as mãos e tal, mas eles têm vontade própria, eles falam, eles pensam, e quando ninguém tá usando eles, eles só ficam desligados. Mas eles continuam conscientes, tipo aqueles brinquedos lá do Toy Story. Daí o Darwin passa o dia todo brincando com os fantoches, e até que o Gumball descobre a mentira e joga os 3 no lixo. E é aqui que vem o ponto principal dessa história. À noite, os fantoches acordam, saem da lixeira e vão direto se vingar. A primeira missão deles é destruir o videogame, o mesmo que aposentou eles. Só que eles acabaram fazendo muito barulho e isso acorda o Gumball, que ele encontra o Darwin em transe, como se ele tivesse preso num mundo paralelo. E pra salvar o irmão, o Gumball é obrigado a brincar. E é aqui que o episódio muda completamente. Se tu reparar, a estética do desenho vira praticamente uma parada de teatro com fantoches de verdade. É como se fosse uma produção independente, só que meio esquisita, mas visivelmente com um orçamento e uma direção de arte muito foda. Até os humanos que controlam os bonecos, eles aparecem na cena, não é como se fosse um erro de gravação. É mais como se fosse uma piada interna mesmo. Dependendo do clima que tu tá assistindo, dá até pra sentir um medinho, viu? E o plot da história é que os fantoches, principalmente o Greg, armaram tudo e eles querem manter o Gumball e o Darwin presos nesse mundo como forma de vingança por ter abandonado eles. E o Gumball, claro, burro como sempre, quase que aceita esse destino, mas o Darwin, que é mais esperto, percebe uma costura solta no Greg e ele puxa, a costura arrebenta, olho voa, tripa de pano pra fora. Porra, isso aqui é cinema puro. No fim, os dois escapam e decidem doar os brinquedos, inclusive os fantoches. Caralho, tu tem um brinquedo que claramente é amaldiçoado
e a primeira coisa que tu faz, ao invés de dar ele pra igreja cuidar, é dar pra uma outra criança. Meu Deus do céu. Não, e como é de se esperar, a criança que pega o Grad é atacada. Ou seja, eles podem até ter parado, mas nunca eles estão desligados de verdade. De verdade, esse episódio aqui é um espetáculo, principalmente pra quem gosta dessas bizarrices assim. Isso aqui é um prato cheio. Ainda mais pra quem já conhece o Don't Hug Me, porque essa obra de arte aqui só foi possível porque a Cartoon deu carta branca pros criadores fazerem o que eles quiserem. Então, vale a pena dar uma olhada depois. Agora vamos fugir um pouquinho do Gumball e vamos pro Coragem e o Cão Covarde. Quem já assistiu já sabe muito bem o quão medonhos são alguns episódios desse desenho. Quem cresceu assistindo isso aqui, hoje em dia gosta de Analog Horror. E tem uma teoria que fala o seguinte: o Coragem, a Muriel e o Eustácio não vivem no meio do nada. Na real, eles estão num lugar super normal e que os monstros que o Coragem encontra seriam só pessoas que ele não conhece. Porque vamos parar pra pensar aqui. O Coragem é só um cachorro. E o jeito dele de ver o mundo pode simplesmente deixar tudo mais assustador do que realmente é. Se tu for reparar, o Eustácio e a Muriel nunca percebem que eles estão em perigo, porque basicamente eles não estão. Eles estão simplesmente assistindo o cachorro dele ficar maluco, despirocado, correndo em pânico pela casa sem saber o que realmente está acontecendo. E a teoria explica isso basicamente falando que o Coragem foi abandonado quando ele ainda era filhote e depois ele foi adotado pelo casal de idosos. Aí como eles já são mais velhinhos e tal, eles não podem ficar passeando com ele toda hora. Então o Coragem acabou meio que ficando muito familiarizado com a casa. E com isso ele começou a achar que o lugar era um isolamento total e que é compreensível até isso aí. Se ele nunca vê ninguém lá, logo qualquer pessoa ou coisa que apareça na área pode ser uma ameaça. Então se tu tem um cachorro preso na casa, pô, vai passear com o bichinho, pô, uma vez ou outra, não precisa ficar passeando toda hora, mas pelo menos de vez em quando. Vai ver o teu cachorro ver as coisas igual Coragem, tu nem sabe. Mas agora eu vou falar de um episódio das Meninas Superpoderosas que foi tão polêmico que ele nunca mais foi exibido. Eu cresci vendo as Meninas Superpoderosas. Me julguem. E eu nunca tinha ouvido falar desse episódio até esse vídeo. E o motivo do banimento desse episódio, inclusive, eu já trouxe num vídeo que eu fiz aqui de iceberg de sites perturbadores. Então, tu já pode imaginar que foi um bagulho cabuloso. O episódio começa com a cidade de Townsville sendo atacada por todos os vilões das meninas de uma vez só. Então, claro que isso acaba sendo muito pra elas e pela primeira vez elas acabam sendo derrotadas. Nesse momento, as meninas entram em desespero e elas fazem um pedido. Elas queriam que a paz retornasse à cidade. E por incrível que pareça, o pedido delas é atendido. Aparece um gnomo mágico que promete trazer a paz em troca dos poderes delas. Só que adivinhem só, o gnomo era um panaca e ao invés dele trazer a paz, ele começou a escravizar toda a população de Townsville. A história em si não é muito importante, porque o professor Tônio tá lá, usa o discurso no jutsu, ele consegue fazer umas frasezinhas motivacionais, as meninas conseguem de alguma forma derrotar o gnomo, recuperar os poderes delas, salvar a cidade. Só que mesmo salvando a cidade, elas não conseguiram salvar que o episódio fosse banido. E o motivo dessa palhaçada tem a ver com algumas cenas que geraram bastante polêmica. O episódio ele tem uns efeitos de estroboscópio que na época causaram problemas para muitas pessoas, especialmente quem tinha sensibilidade a esse tipo de efeito. Que nem no vídeo de iceberg que eu acabei de mencionar, tinham sites que não eram bons para pessoas que tinham epilepsia, justamente porque eles tinham muitas coisas piscando na tela toda hora e aquilo era uma merda. Eu não tenho epilepsia e mesmo para mim foi desconfortável demais entrar em alguns sites. Aí tu imagina uma criança que tem epilepsia ver um episódio desse na televisão. E para fechar a tampa do caixão, o que mais pegou pesado para as pessoas foi que teve gente que identificou como sendo imagens religiosas, incluindo um personagem que se parecia com Jesus. E isso acabou fazendo com que o episódio fosse cortado da programação da Cartoon. É meio complicado esse tema de religião, porque ou é 8 ou 80. Ou tu vai amar a referência que eles fizeram e tal, ou então tu vai achar uma puta falta de respeito, vai condenar aquilo para sempre e é isso. Eu sempre tô pisando em ovos quando eu tô comentando sobre esse assunto, porque qualquer coisa que eu falar assim, se a pessoa não tiver um mínimo de interpretação, ela pode entender o contrário do que eu quis dizer. Mas vamos continuar aqui porque eu ainda tenho coisa pra falar sobre as meninas superpoderosas, só que agora vai ser de outra coisa. No desenho das meninas superpoderosas, a gente tem uma figura bem controversa pra dizer o mínimo. Jake Goldman, senhoras e senhores. Pra quem não tá ligado, as meninas superpoderosas foi de 1995 até 2005. Só que como o desenho foi um sucesso, eles tentaram pegar um público mais atual fazendo um reboot lá de 2016 que durou até 2019. E no meio dessa zona surge o Jake Goldman, um roteirista, dublador e aparentemente autor de fanfic bizarra. O maluco não só trabalhou no roteiro do novo desenho, como ele teve a ideia tenebrosa de criar um personagem novo chamado Jared Shapiro, alguma coisa assim. Aí tu me pergunta, tá, mas o que tem esse tal Jared?
nada, tirando o fato de que ele é literalmente o cara. Ele se colocou no desenho. O boneco é idêntico ao Jake, a mesma cara, o mesmo jeitinho. A única diferença é que ele é uma criança. E o motivo que ele criou esse personagem foi o motivo mais suspeito do mundo. No desenho, o Jared serve exclusivamente para ser o crush da Florzinha. Florzinha essa, vamos lembrar que é uma criança no jardim de infância. Mas vamos acalmar os ânimos, né? Porque vai que tudo foi uma mera coincidência. Vai que o Jake não tem nada a ver com isso. Vai que foi outra pessoa que criou ele e só colocaram ele pra dublar. Não, não. A primeira vez que esse personagem apareceu foi justamente no episódio escrito por quem? Exatamente, Jake Goldman. E se não bastasse isso já ser esquisito pra um caralho, tem uma entrevista que foi a cereja do bolo estragado. Durante uma Comic Con, a repórter pergunta pro Jake qual era a menina superpoderosa favorita dele. E parecia que ele tava tentando explicar pra mãe dele por que o histórico do computador dele tava cheio de aba anônima. Cara, foi bizarro aquilo ali. O desconforto tomou conta do ambiente inteiro. Até a repórter teve uma reação de vergonha. Jake, who's your Powerpuff Girl? I'm gonna say Blossom 100%. Oh no, easily, because I think just her energy, I kind of always kind of thinking like that, and I'm always like everything needs to be like laid out. I put on my gloves and I lay everything out, and then if I had the hair for bows, I would wear them all the time. There you go. Depois disso, a Cartoon ficou pianinha por anos. Só muito tempo depois que eles vieram falar: ah, mas não, o personagem não foi criado pelo Jake, não. Foi outras roteiristas que escreveram ele. Ah, beleza. Só que o episódio foi escrito por ele, né? A ideia é a partir de quem, então? Do ar-condicionado da sala? E mesmo assim, por que cargas d'água colocaram o próprio Jake pra dublar um personagem igualzinho a ele que dá em cima de uma criança de desenho? Que porra de ideia foi essa? No fim das contas, ninguém explicou nada. A Cartoon fingiu que tá tudo certo, o Jake nunca deu uma justificativa convincente e isso é culpa nossa, né? Por ter estragado a fanfic do cara. O que esse cara deve usar da regra 64 nessa florzinha não tá escrito. Pois é, apesar dessas bizarrices, ainda dá muita saudade de ligar a televisão e só deixar ali passando na programação da Cartoon Network aleatoriamente. Pô, que pecado que foi esse canal ter deixado de existir. Mas comenta aí o que eu poderia trazer mais aqui nesse formato de bizarrices que você não percebeu. Eu acho que eu vou fazer disso aqui um quadro fixo no canal, que quem sabe eu trago até outras coisas, tipo jogos, filmes, coisas que eu gosto. Eu vou ver. É isso, fiquem seguros. E pra finalizar o vídeo, eu tô com Instagram e Twitter agora, rapaziada. Me rendi ao Twitter. Segue lá que eu pretendo postar muita merda. Inclusive que nesses stories aqui que eu postei, que era pra avisar desse vídeo aqui. Se estiver me seguindo, tu vai saber quando é que vai sair vídeo novo.